A casa que Maria viveu na Turquia. Segundo a Bíblia, Jesus estava pregado na cruz e em sua derradeira despedida. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Maria morou 3 anos em Jerusalém, 3 anos em Betânia, na casa de Lázaro. Uma antiga tradição cristã diz que, fugindo da perseguição em Jerusalém, São João, preocupado em proteger Maria, pois muitos cristãos estavam sendo assassinados pelos romanos, teria levado consigo a Virgem Maria, primeiro para a cidade de Éfeso, onde ele morou e pregou o Evangelho, e depois, temendo a sua segurança, construiu uma casa no Monte Coressos, que é uma colina rodeada de verde, situado a 8 quilômetros da cidade de Éfeso, na região de Esmirna, na Turquia, onde ela passaria os últimos anos de sua vida. A versão de Maria morando nos arredores de Éfeso ganhou força no século XIX. Ana Catarina Emmerich foi uma freira católica e agostiniana, mística alemã, nascida em 1774 e morreu em 1824. Ela sofria com os estigmas dos espinhos da coroa de Cristo e viveu parte de sua vida em uma cama, encontrando conforto nas visões que tinha sobre a vida de Jesus e da Virgem Maria. Estas visões foram relatadas durante 5 anos para o poeta alemão Clement Brentano, que renderam anotações para 40 livros. O livro A Vida da Virgem Maria, segundo as suas revelações, publicado após a morte de Brentano, no ano de 1852, relata com precisão detalhes da forma e localização da casa onde teria vivido Nossa Senhora, como se percebe no texto. Maria não vivia em Éfeso, mas na região rural, nas redondezas. A residência de Maria estava no monte à esquerda da estrada que vinha de Jerusalém, a umas 3h30 de Éfeso. Este monte se inclina abruptamente em direção a Éfeso. A cidade, conforme nos aproximamos dela pelo sudeste, parece estar em terreno em elevação. Caminhos estreitos levam para o sul em direção ao morro, no topo do qual está um platô desigual, a uma meia hora de viagem. Emmerich também descreveu os detalhes da casa, que ela fora construída com pedras retangulares, que as janelas eram altas, próximas do teto plano, e que ela consistia de 2 partes, com uma lareira ao centro. Ela descreveu ainda a localização das portas, o formato da chaminé e diversos outros detalhes. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, sendo muito importante, pois era a ligação do Oriente com o Ocidente do Império Romano. O porto era drenado constantemente. Com a decadência do Império Romano, durante séculos a cidade ficou perdida. Em 1869, iniciaram-se as escavações por uma equipe inglesa, visando descobrir a cidade de Éfeso, encontrando-a distante 5 quilômetros do mar. Em 18 de outubro de 1881, baseando-se nas descrições do livro de Brentano sobre as visões de Emmerich, um padre francês, o abade Julien Gourier, descobriu um pequeno edifício em pedra numa montanha com vista para o mar Egeu e para as ruínas da antiga Éfeso na Turquia. Ele acreditava que era a casa descrita por Emmerich e onde Maria teria vivido seus últimos dias. A descoberta do abade não foi levada a sério, mas 10 anos depois, instigado pela irmã francesa da congregação vicentina Marie de Mandat-Grancey,
e 2 missionários também vicentinos, os padres Paulin e Jung, redescobriram o local em 29 de julho de 1891, seguindo as orientações das visões da Beata descrita no livro. Eles ficaram sabendo que a pequena ruína, com 4 paredes e já sem o teto, vinha sendo venerada por um longo tempo pela população de uma pequena e distante vila de descendentes dos cristãos de Éfeso. A casa era chamada de Portal para a Virgem. Todos os anos, peregrinos iam até o local no dia 15 de agosto, a data na qual a maior parte do mundo cristão celebra a dormição ou Assunção de Nossa Senhora. Um ano depois, uma comissão de inquérito formada por autoridades da Diocese de Esmirna, após a realização de diversas inspeções, decretou a autenticidade da descoberta da Casa de Maria, reconhecendo semelhanças inquestionáveis entre as descrições de Imerche e a edificação redescoberta. 5 anos mais tarde, em 1896, o Papa Leão XIII visitou o local e o declarou oficialmente como um monumento para os cristãos. A irmã Marie de Manda Grancey, da Congregação Vicentina, foi nomeada fundadora da Casa de Maria pela Igreja Católica e ficou responsável por adquirir, restaurar e preservar o local e as redondezas, e o fez de 1891 até a sua morte em 1915. A descoberta reviveu e fortaleceu a tradição cristã que vinha desde o século XII, chamada Tradição de Éfeso, que competia com a mais antiga tradição de Jerusalém sobre o local da dormição de Maria. Por conta dos relatos do Papa Leão XIII em 1896 e do Papa João XXIII em 1961, a Igreja Católica primeiro removeu a indulgência plena da Casa de Dormição em Jerusalém e a concedeu aos peregrinos da Casa de Maria em Éfeso. Sobre a morte de Maria na casa, o Vaticano não se pronuncia, pois não existem provas científicas para a comprovação da sua morte na colina do Rouxinol. Uma outra versão seria que Maria teria morrido em Jerusalém. Porém, a Casa de Maria já recebeu a visita de 3 papas: o Papa João Paulo VI em 1967, o Papa João Paulo II em 1979 e o Papa Bento XVI em 2006. O local foi considerado sagrado e lugar de peregrinação. Os peregrinos cristãos que visitam a casa acreditam que Maria foi levada para essa casa de pedra por São João, e ali ela viveu até a Assunção de Maria, de acordo com a doutrina católica, ou até a dormição, de acordo com a doutrina ortodoxa. Hoje, a casa de pedra, pequena, rústica e modesta, é chamada de santuário, a Casa de Maria, local de silêncio, oração e reflexão. O lugar é tão místico que é difícil descrever com palavras a energia do lugar. Muitas pessoas se emocionam e choram contagiadas pelo clima do ambiente. A pequena igreja bizantina do século XIII, sobre uma estrutura datada entre os séculos VI e VII, construída por sua vez sobre um assentamento do século I, está o local onde teria sido a verdadeira casa da Mãe Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo. O santuário recebe por ano mais de 800 mil peregrinos, especialmente em 15 de agosto, data da Assunção de Nossa Senhora. Entre eles cristãos católicos, cristãos ortodoxos e muitos muçulmanos, já que no Alcorão Maria é muito respeitada e bastante citada e chamada de várias formas, como a escolhida de Deus, a mulher mais notável do mundo, pura, imaculada, casta. Foi em Éfeso, no século IV, a primeira igreja dedicada à Virgem Maria e um enorme edifício romano. Nesse templo foi celebrado um importante concílio ecumênico,
no qual ficou estabelecido que Maria poderia ser chamada de Theotokos, a Mãe de Deus. A tradição mariana defende que alguma forma de água corrente costumava correr como um canal nesta sala menor, o quarto de Maria, e que teria dado a origem à atual fonte de água potável, localizada do lado de fora da estrutura, e que alguns fiéis acreditam que a água dali tem poderes milagrosos de cura ou de fertilidade. A água ficou conhecida como a Água de Maria. Muitos visitantes enchem garrafas e levam para suas casas ou dão para familiares e amigos. No caminho, painéis contam a história do santuário em várias línguas. Diversos tipos de flores e frutas crescem no local.